Esporte Destaque, exatamente, o Leão, que joga amanhã pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Vamos saber das notícias do esporte. Diga lá, Vinícius Calado. Um abraço vibrante, um abraço Moisés. Esta terça-feira, há pouco no CT do Cruzeiro, o elenco do esporte concluiu a preparação visando o jogo de amanhã, 7h, na Arena MRV em Belo Horizonte, diante do Atlético Mineiro. Partida atrasada da 14ª rodada, estava prevista para ser realizada em julho, mas o Atlético naquele momento estava disputando a Copa Sul-Americana, choque de datas, de calendário, então a prioridade ficou para a competição internacional. Agora coloca-se frente a frente Atlético Mineiro e Esporte, as duas equipes na parte de baixo da tabela. O Galo vem de derrota de muita representatividade fora de casa para o Fluminense por 3-0, pressão da torcida cada vez maior. Do outro lado, o Sport jogou contra o maior rival do Galo no último domingo e diante de mais de 50 mil pessoas no Mineirão empatou com o Cruzeiro por 1-1. Pelo lado do Sport, Matheus Alexandre retorna após cumprir suspensão. Lucas Lima segue ainda como dúvida para esse duelo, mas o Sport deve manter essa base titular contra o Galo, com a principal dúvida no comando de ataque, assim eu poderia dizer. O Leão deve entrar em campo com Gabriel Vasconcelos, Aderlan, Rafael Thierry, Ramon, Luan Cândido, Christian Rivera, Zé Lucas e Johan deve seguir, mesmo que Lucas Lima retorne. A tendência é que ele fique como opção do banco de reservas, assim como foi diante do Fluminense. No ataque, Mateuzinho, o artilheiro Derek, e na ponta esquerda fica a dúvida, tem algumas opções. Romarinho pode seguir como titular, Barleta pode ter uma nova oportunidade, ou ainda Igor Cariús, que foi muito bem no segundo tempo contra o Cruzeiro. Ele entrou já no intervalo, dobrando na esquerda com Luan Cândido. Ele pode ser o escolhido do técnico Daniel Paulista. Do outro lado, o Atlético Mineiro do argentino Jorge Sampaoli, como a gente falou, chega pressionado e nesse jogo conta com o retorno do zagueiro Lianco, que cumpriu suspensão diante do Fluminense. De fora estão Júnior Alonso, Alan Franco e Ivan Roman, estão na data FIFA servindo as suas respectivas seleções nacionais e por conta de lesão entregues ao DM, seguem de fora Coelho, Alexander, Júnior Santos e Patrick. A arbitragem para Atlético e Sport está definida e escalada. Quem comanda o apito no campo, Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro, assistido por Rodrigo Figueiredo, Henrique Corrêa, também do Rio, e Alexandro Quadros Tomé, de Roraima. Quarto árbitro do Paraná, Paulo Roberto Alves Júnior. No vídeo, o comando será do gaúcho Daniel Nobre Bins, que terá como primeiro assistente também do Rio Grande do Sul, André da Silva Bittencourt, e o segundo assistente do Paraná, Adriano Milkiewicz. Nessa partida atrasada, e nunca é demais, a gente apenas olhar ali a parte de baixo, que é o campeonato que interessa para o esporte. Que Atlético e Sport amanhã é jogo referente à 14ª rodada do campeonato. E também, referente a essa rodada, vai ter Bahia e Inter, mas é só 22 de outubro, e não amanhã. Só no dia 22 de outubro, esse jogo foi remarcado pela CBF. Sport e Lanterna 16, Juventude 23, é o vice-lanterna. Fortaleza é o 18º, o 17º é o Vitória, 25. E essa distância desses três, Juventude, Fortaleza e Vitória, já foi a distância maior para o primeiro fora da zona do rebaixamento. Encurtaram a distância. Santos tem 28. O Atlético Mineiro, adversário do Sport amanhã, 29. A gente não pode dizer que é briga direta. Isso é um crime, né? Dizer que o Sport está numa briga direta com o Atlético. Não está, não. Mas, se o Sport aprontar para cima do Atlético, ele ajuda Juventude, Fortaleza, Vitória, Santos, ajuda todos esses que brigam de verdade para não cair. O Sport briga para ter uma queda honrosa no Campeonato Brasileiro, né? Mas se ele fizer um estrago amanhã no Atlético, é muito bom para Santos, Vitória, Fortaleza e Juventude. Vinícius, quem são os desfalques do Atlético Mineiro? Quantos são os desfalques para esse jogo de amanhã? Estão fora. Pronto, voltando de suspensão, Lianco, zagueiro. De fora, 2 zagueiros, Ivan Roman, que é chileno, está com a seleção do Chile na data FIFA. Júnior Alonso, também zagueiro, está com a seleção paraguaia. E o meio-campista Alan Franco está com a seleção equatoriana. Então, esses três estão de fora por conta da data FIFA convocados. Estão de fora, não atuam, mas já estavam antes desse jogo contra o Sport, antes da partida contra o Fluminense no DM. Coelho,
Alexander, Júnior Santos e Patrick. Então, esses são os desfalques do Galo, tendo esse retorno do Lianco. O Atlético vem muito pressionado, vem de derrota pro Fluminense. E veja só, vou passar para você o time, a provável, né? Escalação. E como é que se imagina um time desse? Tá na 14ª colocação, Mário? O Atlético? Tá lá embaixo, 14º para 15º, é isso mesmo. 29 pontos, se não me engano. Pontos, é. Aí veja o time. Everson, Saravia, Lianco, Vitor Hugo. Vitor Hugo é aquele zagueiro que jogou no Palmeiras, ganhou tudo. Passou no Sport, se eu não me engano, em 2012 ou 10. E também teve no Bahia, foi para o futebol internacional e voltou agora para o Galo. Aí no meio e nas alas, Scarpa, Fausto Vera, Igor Gomes, Caio Paulista, Biel, Bernard e Hulk. Esse time tá quase na zona. 15º colocado com 29 pontos. Hulk vai jogar, Hulk. Né? Eu não tô com um bom pressentimento amanhã com esse jogo. Você acha que vai acontecer o quê? Não, vai golear. Se o pressentimento não está é com bom, bom pressentimento. como você Mas, torce olha, no para um caso rival, então é porque você acha que o Sport vai vencer, é isso? Não, eu quero que o Sport vença e torço muito para que isso aconteça. Mas infelizmente o jogo é atuado. Moisés, poxa, é difícil. Escutando essa escalação do Atlético, o que esperas para amanhã? Rapaz, eu espero que o Sport suporte. Não vejo o Sport vencendo esse jogo, não. Vou explicar por quê. Uma coisa é você jogar contra o líder, perto da liderança ali, a motivação ela é bem diferente do que jogar com times que estão ali embaixo. E o Sport já mostrou que jogando com equipes que estão próximas da zona do rebaixamento, o Sport perde. Ou perde ou empata. Então, eu não vejo o Sport vencendo o jogo, não. Agora, é claro, o momento do Atlético é ruim. A forma que o Atlético, eu assisti o jogo do Atlético e Fluminense, perdeu, é mais de um time que está rachado do que por falta de futebol. Porque o Atlético andou dentro de campo contra a equipe do Fluminense. O Hulk mesmo brigando com um colega lá de trabalho. E após o jogo, isso ficou tão claro que após o jogo, o executivo, Vinícius me ajuda é o nome dele, teve uma conversa séria, direta com o elenco. Então isso me preocupa, porque, querendo ou não, quando se tem ali uma pressão de um dirigente, do presidente, aí o jogo seguinte eles querem dar a resposta. Então minha preocupação... Ô Moisés, você fala o executivo o quê? De futebol? Isso. Paulo Brax. Boa. Vasco, né? Ele até falou na imprensa, né? Depois do jogo, ele disse, tivemos uma conversa muito séria aqui com os atletas, enfim. Não deu muitos detalhes, mas deixou claro que a forma que se comportou o Atlético dentro de campo contra o Fluminense não é um Atlético de um time que foi passado agora pelo Vinícius. Então, para mim, é um jogo difícil que o Sport terá amanhã contra essa equipe. Pode vencer, mas eu não vejo o Sport vencer desse jogo não, Vibrante. Bom, amanhã é 7 horas da noite. Teve a escalação naquela partida, gente. Qual foi o jogo que ele botou Lucas Cal no meio, Vinícius? Fortaleza. Foi uma surpresa para mim, uma surpresa negativa. Porque estava sem Zé Lucas suspenso e o Pedro Augusto tinha sofrido um trauma no joelho e estava de fora, né? Teve esse problema com o Pedro, né? Seria Pedro Augusto naturalmente, mas aí teve que colocar o Lucas Cal, que era a única opção. Amanhã alguma possibilidade de surpresa assim? A gente nunca sabe, né, na cabeça do treinador. Mas não, né? Não deve ter nenhuma surpresa assim. Ô, Vibrante, eu tava até analisando aqui, eu não vou me surpreender se ele fizer o que fez na volta do intervalo, né, contra o Cruzeiro. Fizer uma dobra na esquerda com Luan Cândido e Igor Cariús. Cariús jogou adiantado, né? Foi muito bem, apareceu bem no ataque, quase deu aquele... Foi um chute, né? Acho que virou uma assistência para o Barleta, que não conseguiu dar a direção na bola, na pequena área, e não fez o gol. Eu não vou me surpreender se tiver essa novidade. Por quê? Se você olhar, Léo Pereira era o titular na ponta esquerda. Veio numa sequência, não entregou o desempenho que o Daniel esperou, aí rotacionou. Já teve a oportunidade ali. Barleta, Romarinho no último jogo.
Romarinho saiu no intervalo e entrou o Igor Cariús no lugar dele. Então, como o Igor Cariús foi bem, eu não vou me surpreender se ele fizer essa dobra novamente. Para começar o jogo com o Atlético, você acha uma boa? Veja, Vibrante, ele fez essa dobra porque o atleta lá, o ponta do Cruzeiro, estava ganhando todas, né? E ele percebeu que a falha do Sport era naquele lado esquerdo, né? E aí o Romarinho não somou tanto, foi fato, é tal que saiu. O Romarinho não marca nem consulta. Né? Não foi bem. Então ele percebeu que existia essa fragilidade. Então ele colocou o Igor adiantado, como bem falou aí o Vinícius. Não sei se ele vai repetir. Né? Eu não acho que ele vai repetir já de cara colocando o Igor Cariús, não. Acho que ele vai sentir um pouco o jogo para saber como vai ser o comportamento do Sport. É muita cara dele. Acho que ele não vai fazer essa mudança de cara logo, não. Agora, sobre o jogo ainda. Sabe qual é a minha preocupação? É que ficou claro, isso pode também estar passando pela cabeça dos jogadores do Atlético Mineiro, que o Sport está na lanterna, mas não é um pato morto. E por essa razão que eu vejo os próximos jogos do Sport com um nível de dificuldade muito alto. Né? De quem for enfrentar o Sport e achar, o Sport está na lanterna, a gente vai golear. Não funciona assim, né? O Sport realmente foi amassado pelo Cruzeiro no primeiro tempo. Fato, fez o gol, mas foi amassado. Foram 35 minutos praticamente de muita pressão do Cruzeiro. Bola na trave, chegava lá, boas defesas do goleiro. O Sport foi ganhando o campo, equalizou ali as demandas dentro do jogo, finalizou, fez o gol. Quase que fazia o segundo, seria um golaço ali do Derek. Derek perdeu. No segundo tempo, aí foi um jogo mais igual. O Sport não teve aquela pressão que sofreu no primeiro tempo, mas acabou sofrendo gol, né? Mas assim, eu acho que agora a questão é essa. Os adversários vão ver o Sport não como pato morto, mas um time que tem muito a dar dentro de campo. Então, por essa razão é que eu vejo o comportamento dos adversários a partir desse momento agora, depois daquele jogo contra o Corinthians, jogo contra o Fluminense e principalmente esse jogo contra a equipe do Cruzeiro. E eu acredito que ele não vai entrar com o Igor Cariús de cara logo, não. Acho que ele vai sentir primeiro o jogo. Se ele perceber que está tendo muita fragilidade pelo setor esquerdo de defesa, aí ele pode colocar ali mais o Igor Cariús para tanto atacar como também defender. E o Atlético já tropeçou em casa com o Juventude, né? Empatou o jogo. Tem que ver com quem não tropeçou, né? E aí o alerta tá ligado com certeza do Atlético, né?